na parte de terça-feira, Paulo e o Deus desconhecido. Paulo não menosprezou a falsa religião ou os falsos deuses dos atenienses. Ele reuniu os pontos positivos encontrados, ainda que fossem poucos, e os explorou ao máximo. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Atos 17, o verso 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja o método que o Espírito Santo colocou na mente de Paulo. O Espírito Santo o conduziu por este caminho. Ao ele ver um altar erigido ao Deus desconhecido na cidade de Atenas, o Espírito Santo conduziu Paulo por este caminho. Ele disse: esse, pois, que vós honrais como Deus desconhecido, esse é o que eu vos anuncio. Queridos, aqui está. Paulo disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Verso 22 diz que eles eram religiosos. Paulo elogiou os pagãos, a religião deles era equivocada. Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. Paulo continuou: andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm. Ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, Paulo comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar como um especialista com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Ele era, de fato, um especialista e tinha as respostas que elas precisavam. Porém, Paulo não se apresentou dessa maneira. Caso contrário, teria sido rejeitado. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. Ao comentar sobre a inscrição que ele viu naquele altar ao Deus desconhecido, Paulo aproveitou o que poderia ser visto como um ponto em comum. Eles acreditavam em deuses, o que era um ótimo começo. E ele, Paulo, pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso estivessem deixando de lado algum Deus. Estavam eles equivocados? Claro, mas partindo deste ponto, Paulo conduziu-os ao Deus verdadeiro. O importante no início era o fato de serem devotos em relação ao que compreendiam. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então explorou esse tema. Ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria o interesse dos atenienses. Que pontes ou que pontos de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona? Queridos, nós deveremos buscar pontos em comum. Quando você conversando com um ateu, ou quando você conversando com um muçulmano, quando você conversando com um hindu, você deve buscar pontos em comuns. Primeiramente, fazendo amizade com a pessoa, conquistando-lhe a confiança. Nós nunca deveremos iniciar um estudo ou uma conversação com alguém que pensa diferente. Nós nunca deveremos iniciar com pontos incomuns, atacando, criticando ou falando mal da igreja ou quebrando os ídolos. Nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo, que vai usar os pontos em comuns para podermos fazer amizade, conquistar a confiança e então revelar o precioso Jesus, o nosso Salvador. Aleluia!